Gente linda, estamos numa jornada maravilhosa. Quero começar esse vídeo de hoje convidando você que ainda não conhece talvez meu canal lá no YouTube, youtube.com/ionicamelo. Temos diversos vídeos direcionados para mulheres, mulheres que querem se conhecer, mulheres que querem desenvolver seus dons, seus talentos, desenvolver suas capacidades mais elevadas, desenvolver suas faculdades mentais superiores, juntar tudo isso para criar dentro de si, para acionar dentro de si um poder que já está disponível para você. Você, mulher, que deseja, eu costumo dizer assim, construir a vida que você quer, construir a vida que você sonha, construir a vida que você deseja, mas junto com essa construção externa, fazer aquele resgate interno. E hoje eu quero falar com você sobre as nossas faculdades mentais superiores. Eu tenho tido assim o privilégio de ser mentoreada. Nós temos a mentoria direta e a mentoria indireta, né? A mentoria direta é quando você contrata um mentor. Há 12 anos eu comecei um processo de autoconhecimento aprofundado. E aí ele evoluiu, né? Você começa com encontros mais frequentes, porque você tem necessidades latentes de entender, de organizar a sua cabeça, de dar conta de lidar com o excesso de conteúdos que estão guardados lá na sua memória, na sua caixa preta, no seu inconsciente, do jeito que você quiser chamar. O nome você escolhe. Eu adoro caixa preta, que eu acho que é um lugar que a gente só acessa se a gente quiser, se a gente se dispuser, que a gente precisa. Eu convido você a se dispor a acessar os seus conteúdos internos, para que você tenha a oportunidade, para que você se dê a oportunidade de mudar, de trocar as impressões que você tem de você, do outro, da vida, de Deus, do universo, das coisas, do funcionamento da vida, do seu próprio funcionamento. Então, dentro dessa questão da gente ter mentoria, eu busquei um mentor direto e tenho assim o privilégio de ser mentoreada por uma pessoa muito iluminada, uma pessoa espiritualmente elevada. E eu tenho também o privilégio de ser mentoreada indiretamente pelas pessoas que eu leio. Então, um livro é uma mentoria, se você quiser que seja. Se você levar a sério, se você se puser no caminho de aprender de verdade o que aquele livro está te trazendo. Então, estudar é uma coisa que faz parte da minha vida, que eu amo, que eu sempre gostei de fazer. E quanto mais eu me conheço, mais estudar faz sentido, só que de outra maneira agora. Antes eu me apoiava no meu intelecto, no conhecimento, mas eu entendi que aquilo que eu estava sabendo não estava mudando quem eu era. E hoje eu recebi uma demanda assim de uma mulher. E eu pergunto para você, você está investindo muito no seu intelecto, muito no seu corpo, mas não está conseguindo fazer com que isso restaure as suas emoções, te constitua emocionalmente de forma mais saudável, mais gostosa, mais prazerosa, mais leve? Como é que está sendo esse processo para você? E aí, dentro de tudo isso que eu estou falando, eu quero trazer assim, eu estava dizendo que eu estou muito feliz com o privilégio de ser mentoreada por pessoas centradas, pessoas que construíram uma trajetória de vida, vou dizer assim, louvável, pessoas que são dignas de serem admiradas, pessoas que são reconhecidas, pessoas que já têm um legado. A gente fala deixar um legado depois que morre, não, que já construíram um legado. Eu acho que eu acredito que um legado é uma construção. E que construção é essa que a gente percebe como legado, pelo menos para mim, eu quero dizer como ampliou a minha percepção sobre isso. Legado é quando você se torna a melhor pessoa que você pode ser. Quando você desenvolve ao máximo quem você é. E ao fazer isso, ao ao limpar as suas lentes, ao desenvolver o seu melhor e dar para o mundo o seu melhor, você está construindo o que nós chamamos de legado. E aí esse legado se materializa de diversas formas, né? Então, Steve Jobs nos deixou um legado lindo dentro da tecnologia, que facilitou a nossa vida, né? Oscar Niemeyer tem um legado lindo de obras incríveis, maravilhosas.
Tantos outros deixaram legados tão especiais. E aí a minha pergunta é para você já ir pensando desde agora, o que você está fazendo com a sua mente? O que você está fazendo com a sua caixa preta? O que você está fazendo com seus conteúdos internos? Como você está lidando com isso? Em que fase de desenvolvimento você está? Eu sempre quero convidar você para se localizar em que fase de desenvolvimento você está, porque isso é muito importante para você determinar quais são os próximos passos, para onde você está indo, se os seus investimentos estão tendo retorno. Eu não sei como você está percebendo a sua caminhada, mas então, que estágio da jornada você está agora? Ainda lidando com excesso de pensamentos? Ainda com a sua caixa preta como matéria bruta, não trabalhada, não olhada, não reciclada? Não, Ione, eu já reciclei muito da minha caixa preta, eu já troquei muitas das impressões que eu tenho. Eu estou num momento muito legal, de muita paz comigo. Eu estou num momento maravilhoso, eu olho para dentro e eu já consigo ficar em paz comigo, eu já consigo lidar melhor com o mundo aqui fora. Ou então, nossa, eu estou apavorada quando eu olho para a minha caixa preta, não sei o que fazer. Ou ainda, olha, eu estou muito confiante com tudo que eu tenho feito, com toda a reciclagem que eu tenho feito dos meus conteúdos internos. E eu estou chamando de reciclagem, gente, porque é isso que a gente faz durante a vida. De forma simples, você tem um funcionamento automático que comanda o seu comportamento e você se incomoda com esse funcionamento quando você começa a aprender que você pode ser melhor, que você pode pensar melhor, que você pode fazer melhor e você não consegue. Aí você surta. Vou chamar de surto aqui, pequenos, médios, grandes surtos. E aí você pensa, mas como que alguém consegue fazer tal coisa e eu não consigo? Ou então você duvida que alguém é capaz de perdoar porque você não consegue perdoar. Porque para você a sua mágoa tomou conta, é muito grande. Impossível pensar em perdoar naquele momento. Você está cego pela mágoa. Um exemplo. Você duvida que você consiga alcançar o sucesso no nível X que alguém alcançou. Você duvida que a pessoa alcançou aquele sucesso de forma digna, de forma honesta, de forma enfim. Por quê? Porque você não está conseguindo. Isso se chama crença, se chama paradoxo, paradigma, e você pode quebrar isso, você pode mudar se você quiser. Então eu quero convidar você para a gente falar hoje aqui sobre 6 das nossas faculdades mentais superiores, para você pegar isso e usar a seu favor. E usar nisso que eu estou chamando assim de reciclagem dos nossos conteúdos internos. Quando tem um dos meus vídeos que eu falei sobre isso, eu vou trazer de volta, que eu estou muito apaixonada por essa clareza que eu tive ao estudar sobre esse tema. Quando a gente fala sobre conteúdos internos ou inconsciente, terapia, coaching, qualquer das práticas que vai ajudar você a se conhecer, como a gente diz, né? Autoconhecimento, conhecer seu funcionamento, saber qual é a sua personalidade, seus talentos e seu temperamento e etc. Porque isso nunca vai mudar. Você não muda seu temperamento, você não muda sua personalidade, você não muda. E aí você pode, agora, se você estivesse comigo, você ia dar um grito, como assim? Ninguém muda! Não, você não muda. Acredite, a gente não muda. E eu surtei também, eu gritei também, eu pirei também, quando eu li sobre isso, uma afirmativa filosófica. O homem é o mesmo, o homem não muda. Porque existe uma linha, e aí eu vou dizer a linha ou espiritual, ou espiritualista, ou cristã, enfim, que diz o homem muda, ou Deus muda o homem. E aí a minha pergunta para você é, você mudou de verdade? Você mudou? Quantas você já foi de você mesma? Eu não posso contar quantas Iones eu fui. No meu aniversário, eu sempre posto as várias fotos de todas as Iones que eu já fui. E aí, eu vou revendo todas elas. Antes, eu tinha muitas críticas sobre as Iones que eu tinha sido. E aí eu aprendi que não tem como a Ione que eu sou hoje criticar as Iones de antes. Porque hoje a minha lente está ampliada. Porque hoje
A minha percepção está diferente, porque hoje eu estou reciclando os meus conteúdos. Eu continuo nesse processo. E aí eu quero convidar você para olhar, para pensar quantas você já foi, quem você é agora. Porque você é o resultado de todas as que você foi antes, durante toda a sua vida. Então quando você nasce, você vai crescendo e vai se desenvolvendo, você criou percepções sobre você, sobre o mundo, né? E elas estão guardadas lá dentro da sua memória. Eu quero chamar essas percepções de impressões. E aí eu já vou entrar na primeira faculdade mental superior que eu te apresento para você ampliar o seu olhar, para você observar mais, para você buscar um pouco mais saber sobre isso, como que é para você, o que você pode fazer em relação, vamos dizer, a cada uma dessas faculdades, combinado? Então a primeira delas é a percepção. O que é a percepção? É como você vê as coisas, né? Vou escrever aqui para vocês fixarem, né? A primeira delas é a percepção. É a primeira vez que eu estou usando no vídeo aqui esse recurso que eu adoro do flipchart. Eu amo flipchart, gente, adoro todos os modelos. Velho, novo, madeira, ferro, metal. Então, a primeira delas é a percepção. Como é que você percebe as coisas? Como você vê as coisas? Porque a forma como você vê, isso é a sua realidade. Como assim? Simples. A forma como você vê seu filho não é quem o seu filho é, mas é a realidade dele para você. A forma como você vê o trabalho é a forma como você vê o trabalho. Eu posso ver diferente, outra pessoa vê diferente. Então a percepção ela é individual. E dentro da sua caixa da percepção, o que eu quero retomar do vídeo é assim, ó, eu quero convidar você para pensar assim. A forma como eu percebi as coisas, desde que eu nasci, né? Eu imprimi, fiz uma impressão, tive uma impressão e guardei. Lá na minha caixa, lá no meu estoque, lá na minha mente, lá no meu inconsciente, lá na minha caixa preta. E aí é como se fosse uma foto, sabe o álbum do bebê? Que você tira várias fotos de vários momentos? Então, você guarda aquelas fotos e depois, quando esse bebê é maior, quando ele já é adulto, quando é adolescente, adulto, você vai, olha, filho, que lindo, primeiro cocôzinho, primeiro o teste do pezinho, primeiro sorriso, primeiro não sei o que, agarrou o dedo da mãe, todos os momentos registrados. Agora imagine que dentro da memória desse bebê estão as percepções, as impressões que ele teve de todos os momentos. Você percebeu de um jeito lindo, fotografou, ele percebeu de um jeito completamente diferente, com as lentes dele. É como se nós duas estivéssemos olhando o horizonte e eu estou observando os pássaros, enquanto você está observando o navio. Daqui eu enxergo o Guaíba, o rio Guaíba. Então, é como se você tivesse... Eu vou fotografar ou filmar, né, o voo dos pássaros, enquanto você vai filmar o navio que desliza. Então, veja, a cena é a mesma, mas nós estamos com percepções diferentes. E aí, pensa comigo quais foram as impressões. E eu tô falando impressão para ficar bem fácil, bem fácil, bem fácil. Quais foram as impressões que você guardou sobre quem você é, porque isso tem um impacto direto sobre a sua identidade, para responder a pergunta, quem eu sou? Quais são as impressões que você guardou lá no seu arquivo sobre o seu pai, a sua mãe, a autoridade, a disciplina, o amor, o afeto, o carinho, a troca, o aprendizado? Quais são as impressões que estão lá? Porque talvez, hoje, nesse momento que você está me ouvindo, as suas impressões sejam tão antigas sobre coisas tão atuais. Vem uma coisa nova, mas aquela impressão antiga diz, isso não é assim. E esse assim é a sua realidade. Então eu quero conduzir você por essas 6 faculdades mentais superiores para você pensar, dar um passo a mais, pegar isso na mão, se pegar, sabe, pegar sua criança pela mão, essa que mora dentro da sua alma, e se conduzir com
com mais amor, com mais acolhida, por um caminho de mais aprendizado, de mais entrega, de mais cura, de mais permissão, de mais amor, de mais crescimento. Então, a sua percepção, como você percebeu e percebe as coisas, é como você vê as coisas, como você vê, como você vê as pessoas. Só mais uma coisa sobre a percepção. Você já prestou atenção que a forma como você se percebe é diferente da forma como os outros percebem? E muitas vezes as pessoas nos percebem melhor do que nós mesmos, enxergam coisas em nós que nós não estamos enxergando ou que nós não validamos. Quando alguém te der o presente de uma percepção positiva sobre você, valide, receba, agradeça e valide. Segunda faculdade mental superior para você pensar a respeito é a vontade. Gente, é incrível, né? É incrível, né? Eu queria tanto tal coisa, mas tô tão sem vontade. Nossa, é tão maravilhoso aprender, crescer, progredir, evoluir, se realizar na vida. Mas eu não tenho vontade de estudar. Mas eu não tenho vontade de... Ou então, assim, nossa, que máximo, é tão maravilhoso ter o corpo tal. Mas eu só tenho vontade de comer. Eu não tenho vontade. Eu até tenho vontade de ir pra academia, mas... Que vontade é essa? Se a sua vontade é assim, como então? Aí você pode me perguntar assim, Ione, como que você pode dizer que a vontade é uma faculdade mental superior? E eu respondo essa pergunta, te dizendo o seguinte. Na vontade estão seus pensamentos, a vontade conversa muito com os seus sentidos. Então, por exemplo, comer, um dos seus sentidos está envolvido. Tudo que você faz, na verdade, os seus sentidos estão envolvidos. Então, já ouviu aquela expressão que diz, os olhos são a janela da alma? Já ouviu também falar, e eu já falei sobre isso, você se transforma naquilo que você contempla, por isso que uma frase conversa com a outra. Se os olhos são as janelas da alma ou da mente, e se eu me transformo, se eu transformo a minha mente naquilo que eu estou contemplando, lembra? Vou voltar na imagem. Ou eu vou virar passarinho e você vai virar barco. O que é que você está contemplando? E isso muda a sua vontade. Isso muda a sua vontade. Vou dar um exemplo. Ainda antes do exemplo. Dentro da vontade está a nossa tendência, dentro da vontade está a nossa motivação e dentro da vontade está a nossa energia. O que é vontade, então? É aquilo que te capacita a se mover de forma plenamente focada na realização de alguma coisa, de um objetivo, de um sonho, de uma meta, de uma tarefa, de qualquer coisa. De novo, vontade é aquilo que te capacita a realizar, ponto, a realizar, seja o que for. Quando se pergunta, o que é preciso para construir um foguete? Antes de tudo é preciso vontade. Você idealiza, você sonha, você desenha, você pode ter várias capacidades e talentos, pode ter o dom de desenhar o foguete, de projetar, de fazer 1000 coisas, de construir um protótipo. Mas se você não desenvolver a sua vontade, se dentro da sua vontade você não trocar a tendência pela motivação, e aí eu vou dizer a diferença, você vai idealizar, vai imaginar, mas não vai realizar. E talvez você esteja fazendo isso com tudo na sua vida, ou quase tudo. Tudo é muita coisa, né? Por exemplo, você tem ideias de como resolver as coisas, você tem ideias maravilhosas para negócio, para empreender, para mudar alguma coisa, para se relacionar melhor, mas você não se apropria dessas ideias, porque ao invés de você jogar essas ideias no campo da motivação, para que isso acione toda a sua energia e você tenha o poder do foco e de realização e celebração dos resultados, você fica no lugar confortável
que eu estou chamando de tendência. Qual é a tendência natural do ser humano? É o caminho da autodestruição. Qual é a tendência construída do ser humano? É o caminho da autoconstrução, da restauração da própria alma, da mudança dos seus paradigmas, das suas crenças. As crenças mudam, tá? E aí, quando as suas crenças mudam, a sua mentalidade muda, a sua percepção muda, a sua vontade muda. Então, dentro da sua vontade, moram duas pessoas. Mora a tendência natural que você tem para ficar no sofá ao invés de ir para academia, comer ao invés de ir dar uma caminhada, comer porque está ansioso ao invés de fazer exercício de respiração e meditar e mudar isso e entender as origens da sua ansiedade. A sua tendência não é para o melhor. A sua tendência natural não é para o melhor. E existe a motivação. Por que nós precisamos ser motivados pelos outros? Porque a gente tem preguiça. E o que é preguiça? Preguiça é o peso das impressões distorcidas que você guarda e carrega dentro da sua mente. Preguiça é o peso das suas emoções esgualepadas, adoentadas, distorcidas, esfaceladas, whatever. Então, a segunda faculdade mental superior que eu tô compartilhando aqui com você, para você observar, pensar e pegar na mão, assim, para destrinchar e o que fizer sentido para você, é a faculdade da vontade. E eu não entendia, por exemplo, quando dentro do cristianismo a gente tem um convite assim, fazer a vontade de Deus, trocar a sua vontade pela vontade de Deus. Mas, meu Deus, como que isso é possível? Qual é a vontade de Deus, então, para mim? Outras perguntas que se conectam com essa são as seguintes. Qual é o meu propósito de vida? Propósito é a mesma coisa que objetivo. Quando você faz alguma coisa, você determinou o objetivo, para que aquela coisa serve. Deus fez você, Ele determinou o objetivo para que você serve, o objetivo da sua vida. Quem você é tem a ver com a sua identidade. E o que você veio fazer aqui no mundo tem a ver com o seu propósito, só isso. E a missão é amar, a gente já sabe. Você não sabia, estou te dizendo. Então, assim, aprender a amar, né? Então, dentro do seu propósito de vida, do seu objetivo de vida, quando você se move, ou quando você entende que a sua vontade, vamos dizer assim, ela é um campo dividido entre a tendência natural de não fazer, ou de fazer coisas que te destroem, e a motivação que gera energia para fazer o que é preciso, o que vai te construir, o que vai te elevar, o que vai te transformar. A vontade, ela tem essa divisão. Como é que acaba com a divisão? Deixando o foco. Foco é uma coisa. O seu foco está... Você se largou nas suas tendências, eu sou assim mesmo, a síndrome da Gabriela, nasci assim, eu vou morrer assim, tá tudo lindo. Ou, não, de verdade, eu quero entender esse negócio. Por que existem pessoas motivadas com hiperfoco, com power energia para fazer as coisas? Por que existem pessoas que conseguem fazer todas as coisas e eu não? Essa é uma pergunta muito importante. Por causa da sua vontade. Por que eu não tenho vontade? Ou você pensa que tem vontade, mas a energia da vontade você não tem. Por causa das divisões internas. As divisões da sua mente. E aí, todo reino dividido cai sobre si mesmo. Toda mente dividida não sai do lugar. Fica estagnada, estacionada. Então, para acabar com a divisão, você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha. O que você está contemplando, você se transforma no que você contempla. E contemplação, você sabe o que é contemplação, não sabe? Sabe quando você senta e fica vendo o entardecer? E nada mais no mundo existe? Você é só aquele momento? Você está completamente no tempo presente? Você está contemplando aquilo naquele momento. Então, quando você percebe a mudança do seu estado mental, do seu estado de alma, é incrível. Você fica plenamente em paz, você respira sem dificuldade, você é um todo. Então, como fazer com que a sua vontade seja direcionada para a motivação? Como fazer para já acordar motivado? Eis o ponto. Trocar a sua tendência costumeira e preguiceira
pelo caminho da realização, de fazer, da motivação. O que é que está motivando as minhas atitudes? E aí vamos para a terceira faculdade mental superior, para você nunca mais abandonar você, porque você é uma potência. E isso aqui são partes da potência que tem aí dentro da sua mente. Tudo isso está dentro de você. A terceira é o raciocínio. Eu me lembro do meu pai dizer assim, mas você está sofrendo porque você não pensa, não raciocina. E eu assim, meu Deus, eu penso tanto. Você pensa demais. E aí vem meu terapeuta e fala assim, tá, Ione, você pensa demais, mas não pensa. Aí eu, ai, Jesus, o que significa isso? Eu vou ali morrer e já volto. Você tem excesso de pensamentos? Raciocínio é a faculdade da razão, que ajuda você a decidir de forma racional as coisas, tá? É o nosso cognitivo, é o que a gente aprendeu, tá ligado ao nosso intelecto. Fazer contas, planejar, projetar, decidir racionalmente, se defender, racionalizar, que esse não é o melhor caminho. Então, você entende as coisas, você raciocina, você entende, você conhece o conceito. Aí eu vou trazer de volta, que eu falei brevemente antes pra vocês, assim, uma mulher me trouxe hoje uma demanda. Ah, meu Deus, por que o que eu sei não tá mudando quem eu sou? Ela não perguntou dessa maneira, tô traduzindo pra vocês de forma simples. Porque eu fiquei no raciocínio. Eu entendi com o meu cognitivo, mas eu não entreguei no meu emocional. Então Deus usa a razão para curar a sua emoção. E aí, mudar o pensamento é um exercício, é uma atividade que você pode fazer se você quiser. Você pode começar agora, usar a sua razão a seu favor. Lembra que eu falei? Uma das mentorias que eu recebo é pelos livros que eu leio, porque alguém concebeu aquele livro, alguém viveu aquele processo e alguém decidiu disponibilizar aquilo através do livro. Como agora eu estou disponibilizando para você através do vídeo, como tem as aulas, os cursos, etc. Isso tudo é resultado do que a gente vai aprendendo e multiplicando o bem, o aprendizado, a mudança e encorajando você a fazer isso. Só que você vai fazer do seu jeito, usando suas faculdades, usando o seu melhor, usando o que você tem, vivendo a sua transformação, a sua mudança de mente, de mindset, de mentalidade, ok? Então, a gente usa o raciocínio para resolver as coisas, para fazer as coisas práticas, para aprender. Só que aí eu quero te alertar para uma pegadinha do raciocínio, que é racionalizar as coisas. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu achei que isso aí, entendeu? Eu já estava livre, uau, que máximo, eu entendi. Só que quando veio a bagaça emocional, eu quase morri, eu fiquei braba. Faz parte, acontece. Acontece com a gente, né? Então, vamos pensar, vamos mudar os nossos pensamentos. Pense como alguém pensaria. Pense como alguém pensaria. Tem um coach que ele me disse assim, Ione, eu quero o que Deus quer pra mim. Aí eu, tá, e o que ele quer pra ti? Aí ele me trouxe assim, eu quero me perguntar como Jesus pensa sobre tal coisa. Como ele pensaria sobre tal coisa. E eu quero pensar assim. Jesus é um modelo para ele. Então, troque seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Troque os seus pensamentos. Sabe aqueles pensamentos malditos que estão na sua cabeça te consumindo e te fazendo se sentir mal? Você pode trocar. Como? Simples. De forma bem simples. Você pode só ir desenvolver o senso crítico, gente. Peraí, por que eu tô pensando isso? Ô cabeça, você tá louca? Você tem esses diálogos malucos? Eu tenho. Eu falo sozinha. Ô cabeça, você tá louca de pensar isso? Mas não vou carregar isso de jeito nenhum. Nossa, por que eu tô pensando isso, gente? Que loucura é essa? Não. Deu? Você pode trocar os seus pensamentos. Quarta faculdade superior para você pensar e tomar decisões, e ter atitudes diferentes, é a imaginação. Uau, que lindo, que incrível! É preciso muita imaginação para mudar o mundo. É preciso muita imaginação.
para fugir da realidade. Imaginação, a tua imaginação, a nossa imaginação é ilimitada. Nós fomos feitos por um ser ilimitado. Deus é ilimitado. Nossa imaginação também é. Na sua imaginação você pode criar qualquer coisa. Você pode conceber qualquer coisa. Na realidade física, material, a gente não pode todas as coisas. Todo mundo por aí está dizendo que pode, mas não pode, gente. Não pode. Nós somos limitados. Nós precisamos comer, precisamos dormir. Temos várias limitações. Mas a nossa imaginação não é limitada. Então, eu quero te conduzir assim. O que você usa a sua imaginação para fugir da realidade ou para mudar a sua realidade? O que você está imaginando está levando você para um lugar mais elevado ou está fazendo você só viajar na maionese? A imaginação tem a ver com o seguinte: o que está dentro de você, o que está fora de você reflete o que está dentro de você. Tudo do seu mundo externo reflete o que habita o seu mundo interno. Tudo, tudo. Por mais difícil que seja para você aceitar o que eu estou dizendo agora, e para mim também foi, porque a primeira vez que eu ouvi essa frase, o que está fora reflete o que está dentro. Meu Deus, como eu sou medíocre. Foi assim. Eu me dei umas xingadas violentas nesse sentido. Meu Deus, não pode ser. Eu não posso pensar tão pequeno. Eu não posso ser tão medíocre. Não posso ser tão ridícula. Então eu estava avaliando meu mundo externo tão pequeno. E não é possível que eu fosse tão pequeno assim, gente. Não pode ser. Não é possível. Mas era possível. E aí eu comecei a entender que ao avaliar meu nível de imaginação, que eu estava usando a minha imaginação para fazer, então eu estava sendo convidada a ampliar meus horizontes. Assim como eu estou convidando você para fazer isso agora. Dentro do campo da imaginação tem mais uma coisa muito importante. Não existe nada que se materialize fora de você sem que você tenha concebido, imaginado antes. Como assim, Ione? Sim. Aí eu quero falar para você assim, ó. Nós não vivemos na consciência. Nós não vivemos num estado de consciência o tempo todo. Nós somos comandados pelo automático, pelas impressões, pelas percepções que nós gravamos. Pela forma como nós achamos que deveríamos ser, nos comportar, nos adequar, agradar aos outros, etc. E aí, dentro disso, a minha imaginação, ela às vezes é muito pervertida. Ou é uma rota de fuga. E aí, dentro disso, às vezes eu não sei conceber, ou eu não concebo. Consciente ou inconsciente, eu estou concebendo as coisas. Conceber também significa dar à luz. Eu quero lembrar você, ou pensar com você, que você não pode engravidar sem desejar, por exemplo. Não existe gravidez indesejada. Isso é uma mentira, não existe isso. Você pode não saber o que fazer com aquilo, o que fazer com o filho, como é que vai ser sua vida, não é, etc, 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 não é o foco. Mas consciente ou não, pelo motivo que você julgue certo ou não, você desejou. Se você fizer o exercício de pensar, de voltar lá quando você desejou, você vai identificar o exato momento em que você desejou engravidar. Pode ter o motivo pelo qual você desejou, não importa. Se você saberia lidar com isso, também não importa. Então, você jamais vai engravidar de um filho sem antes conceber ele aqui na sua mente. Isso está dentro do campo da imaginação. Ok? Está dentro do campo da imaginação. E aí, de novo, a concepção que eu tenho de qualquer coisa na minha imaginação, né? Como eu concebo isso, é como ela acontece aqui fora. Quer eu conceba de forma consciente ou não. E eu vou lembrar de novo. Você não é comandado pelo seu consciente. Você é comandado pelo conjunto de todas essas faculdades mentais aqui, a forma como você faz uso delas, a forma como você
gravou a sua percepção, a forma como você alimenta a sua vontade, lembra? Ou para a tendência, que ela é comumente autodestrutiva, ou para a motivação e energia, que é a mudança, que é o que te faz andar para o outro lado da força, como a gente costuma dizer, né? Sabe a corrente do bem? A corrente do bem tem a ver com a motivação, tem a ver com motivar, juntar pessoas no movimento, movimentar uma energia positiva, uma energia de amor para construir uma coisa maravilhosa. Agora, se a minha tendência natural é essa, claro que não, gente. Nossa tendência natural é ser egoísta, não dar nada pra ninguém, e ser orgulhoso, não receber nada de ninguém. Ou então, ser egoísta, receber tudo, mas não ser agradecido, que aí também é um reflexo do orgulho. Porque quando você recebe, você quer tudo de todo mundo, você é um sanguessuga, mas você não agradece, é porque o orgulho está comandando. Então, eu vou fechar essa quarta faculdade aqui, esse nosso quarto bloco, dizendo, perguntando, questionando, instigando o seu pensamento, sua razão, seu raciocínio. O que você tem feito com a sua imaginação, que é um campo ilimitado da sua mente? Você usa a imaginação para fugir da realidade ou você usa a imaginação para mudar a sua realidade? Quinto ponto, quinta faculdade mental superior que você tem, que eu tenho, para você pensar e fazer uso diferente. É a memória. Gente do céu, tem uma coisa linda, maravilhosa para falar para vocês sobre a memória. Sabe por que você se sente cansado? Sabe por que tem muita gente que a gente taxa de preguiçoso? Sabe por que você acha que não pode aprender? Você acha que vai passando o tempo, você perde a capacidade de aprender? Sabe por quê? Porque você fica... porque você julga que não consegue ter foco, ser motivado e todas essas coisas. Porque você está colocando... Ou... Duas coisas, vamos lá. Muitos pensamentos de uma vez. Eu faço as perguntas e eu aciono as minhas respostas, né? Então, assim, memória tem a ver com duas coisas. Na nossa memória estão guardadas todas as outras nossas, o resultado, os conteúdos de todas as outras nossas faculdades mentais, concorda? Lá na sua memória estão guardadas as suas percepções, tudo que você percebeu ao longo da sua vida. E aí pensa, quanto mais anos você tem, anos de vida, mais percepções, mais coisas, mais imaginações, mais racionalizações guardadas. Sua memória tá cheia? Sabe quando seu celular tá com a memória cheia? Aí você vai tirar uma foto, aparece uma mensagem pra você assim, memória cheia, não dá pra tirar foto não. É isso, deu bug no negócio, né? Sua memória tá assim? Não cabe mais nada lá dentro? Então, você vai fazer o quê? Vai morrer soterrado? Não, você vai esvaziar a sua memória. O que a gente faz? A gente vai lá e esvazia a memória do celular. Deleta as fotos que não precisa, deleta aquelas milhares de mensagens que as pessoas mandam que não precisa, não serve pra nada. Deleta daqueles grupos que mandam um monte de frufru brilhante, deleta tudo que não serve, você esvazia. A minha pergunta é se você está esvaziando a sua memória, que está aqui ocupando espaço, que está cheia do que não serve mais. Está cheia de purpurina que não brilha. O que é que está ocupando a sua memória? Porque na verdade mesmo, todos temos uma memória maravilhosa. Todos nós temos. Na verdade, o problema em relação à nossa memória está na forma como a gente registra, armazena as nossas impressões. E eu vou insistir e voltar na coisa da impressão, tá? Se você registra, né, aquela fotografia mental que você faz e armazena aqui na memória boas memórias, boas percepções, isso vai pesar, gente? Vai lotar a sua memória? Não vai. Não vai. Porque isso é um processo circular. Cria um movimento positivo, de leveza, de aprendizado, de motivação, automotivação. Ninguém precisa te motivar mais. Você já acorda quente, power, desejoso, fazendo, realizando, entregando, se abrindo, decidido a mudar suas percepções, a olhar diferente.
usando a sua vontade para construir o que você deseja, quem você deseja ser de verdade, restaurar a sua alma, porque a gente não muda, né? A gente restaura quem a gente é antes dessa percepção distorcida que eu construí de mim. Então, usando meu raciocínio para resolver as coisas que estão aí, que estão dominando a minha mente, os problemas, eu uso meu raciocínio, usando a minha imaginação, somada ao meu raciocínio. E aí, jogando fora, deletando os conteúdos perniciosos, distorcidos, aquelas impressões que eu fiz, que eu tive e guardei e que não servem mais. Sabe, eu quero convidar você para pensar que lá na sua caixa da memória, onde estão guardadas as suas percepções, as suas impressões, as imagens distorcidas da sua imaginação, que estão guardadas aqui dentro da sua memória, você pode ir lá limpar. Para ficar fácil, talvez, para você lembrar, para você gravar uma imagem do que eu vou dizer agora, imagine que você escreveu, imagine, se você quiser, você pode fazer isso, tá? Qual é a percepção que eu tenho de mim mesma? Escreve, digita numa página lá do Word e imprime. Aí você guarda numa pasta como essa, né? Você guardou, você imprimiu e você guardou. Aqui está um arquivo. Ai, que lindo. Vou compartilhar. Aqui está um arquivo. Ione Camelo, meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu imprimi essa página e guardei aqui no meu arquivo. E aí? Mas eu imprimi o meu camelo preto. E agora eu tenho uma arte de um camelo colorido e eu quero imprimir um camelo colorido. Eu vou pegar aquele ali e colorir, ou eu vou imprimir ali por cima? Para arquivar nessa pasta, eu tenho que ir lá no arquivo, imprimir um novo arquivo. E aí eu vou tirar aquele arquivo e colocar outro. Tirar aquela impressão e colocar outra. Quais são as impressões que você guardou? Quais são as percepções que você guardou e que você carrega ao longo da sua vida? De novo, quantos anos você tem? Eu tenho 42. Eu tenho 42 anos de caixa preta. Na verdade, eu tenho 43. Ou 44, peraí. O tempo da gravidez, mais o ano que eu vivi para completar um ano. Então, são 44 anos. Se eu contar assim, né? Praticamente 44 anos de caixa preta, de percepção. Quando meu pai e a minha mãe se juntaram para fazer amor e me produzir, naquela noite incrível, que eles tiveram e tal, para produzir essa coisa maravilhosa, o momento que eles estavam vivendo, os sentimentos dele, tudo já ficou tudo se juntou e aí formou aquela bolinha lá, que agora é essa bolona hoje aqui, ok? Então, eu tenho 44 anos praticamente de caixa preta. Gente, se eu não reciclar, é 44 anos de tempo da Terra, né? Tempo nosso, tempo de vida contado assim no calendário, de memória não trabalhada, não reciclada. Louco! É maluco isso. Por isso que você tá morrendo soterrado, provavelmente. Por isso que você guardou. Você teve. Mas eu entendi, eu percebi, eu guardei uma impressão de que a minha mãe não me amava. E eu tô falando sério agora de mim. Gente, é impossível uma mãe não amar um filho. Eu sei que tem um monte de linhas de filosofia, de teoria, tem um monte de coisa, tá? Beleza. Respeito todas elas, tá tudo certo, mas eu tô falando. Eu, Ione, acredito que todas as mães amam seus filhos. A questão é, a forma como esse amor aparece é que é o X. E a forma como eu percebo, eu imprimo a impressão, a percepção que eu tive desse amor. E aí imagine vocês que a página que eu tinha no meu arquivo, a impressão que eu tinha é, minha mãe não me ama. O que aconteceu no futuro da Ione? Aquela criança cresceu acreditando que a mãe não ama. O que aconteceu no futuro dela? Se a minha mãe, que é mulher, não me ama, nenhuma mulher me ama. Outra coisa, não posso confiar na minha mãe. Se a minha mãe, que é mulher, e eu não posso confiar, que é meu referencial de vida, que me fez, que eu tava lá, sou resultado dela, não posso confiar nela, não posso confiar em mulher nenhuma. Gente, que horror! Mas é verdade. Isso era a minha realidade. Até um dia em que eu tomei uma decisão da história da vontade.
eu queria tantas coisas, mas a minha vontade não me levava a fazer o que eu realmente queria. Até um dia em que eu fui convidada, eu fui engolida pela minha caixa preta. Lotou a memória, Ione, não dá para colocar mais nada. Você está engolida pelo seu poço emocional, pela sua caixa preta. Ser engolida, na verdade, é você se jogou, né? Porque a sua caixa preta não te engole. Você se jogou lá na sua caixa preta. Porque você se sente incapaz de viver, de pensar, de raciocinar com clareza. Você não tem vontade de mais nada, você não tem vontade de comer, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de nada. Sabe o nome disso? Depressão. O que é depressão? É uma oportunidade, presta atenção no que eu vou te dizer, acho que é a coisa mais importante desse vídeo. Depressão é uma oportunidade que você está se dando, se você quiser mesmo, se você pegar isso, que você está se dando para reciclar, trocar, jogar fora, tocar fogo nos seus conteúdos guardados na sua memória, na sua mente, no seu coração, do jeito que você quiser chamar, na sua alma, e que estão estragados. Sabe? É como se o estoque da sua vida, a história, tivesse impressa lá no porão ou lá no estoque. Só que aí choveu, mofou e as folhas estão todas emboloradas com mofo, com fungo, sabe? As impressões todas borradas. É assim. Quando você olha pra você, você tem uma impressão toda borrada, não legível, negra de você mesmo. Negra, como se uma tinta negra tivesse escurecido tudo. Então, eu fui engolida. Eu me permiti chegar nesse nível. Até chegar no tal do fundo do poço. E aí, eu sou uma pessoa que eu aproveitei para pegar esse fundo do poço, para pegar a impulsão e subir. Eu sou alguém que eu aproveitei. Já que eu estou sem condições de nada, eu vou ficar nisso e vou descobrir o que tem aqui. Eu vou olhar tudo que tem aqui. E literalmente, sabe as caixas de Pandora você tem? Eu tenho as minhas. Caixa de arquivos. Eu sempre gostei de escrever diários e escrever história e ir marcando eventos da minha vida. Traumáticos ou não. Sabe o que eu fiz? Fui lá limpar esses arquivos físicos. E ao fazer isso, eu ri de mim mesma de várias coisas. Eu ri da forma como eu percebia o que estava acontecendo. Porque agora a minha percepção estava mudando. Eu tomei remédio 6 meses. E vou fazer terapia a vida inteira. De forma progressiva, é claro, tá? Não terapia intensiva, não, ok? Quando eu preciso, eu vou lá no meu terapeuta. Então, eu sei que a gente precisa disso a vida inteira, porque a vida inteira, essas inteligências aqui, essas faculdades aqui, elas estão em movimento. Nós nascemos para o movimento. Então dentro da memória, está o registro e o armazenamento das impressões que você teve ao longo da sua vida. Longo não precisa ser muito longo, a vida que você tem, tá tudo guardado aqui. E só você pode fazer, só você pode abrir esse lugar lá dentro de você. Só você. Ninguém tem a chave. Só você tem. E você pode fazer, se você quiser, a troca das impressões. E eu tô fazendo essa metáfora para você lembrar, para ficar fácil de você entender. Ok? E aí, por último, então, nós temos a faculdade mental da intuição. Vamos fechar com uma coisa incrível, incrível. Intuição. Como limpar o campo da intuição, gente? Desculpem aí meu nariz. Como limpar o campo da intuição, gente? O que é intuição? Intuição é o lugar da sua mente. Eu vou destacar a intuição. Veja, tudo isso aqui trabalha em conjunto, tá? Tudo isso aqui é um conjunto, é um todo. Tudo isso aqui é a sua própria mente. São as faculdades da sua mente. São as faculdades da sua mente. Então, a intuição é o lugar... há um tempo atrás, uns anos atrás, saiu na revista Isto É, se não me engano, um artigo dizendo assim, descobriram o ponto de Deus no cérebro humano. Existe um lugar lá no seu cérebro que é o ponto de Deus. Esse lugar está na nossa intuição. As pessoas que se permitem serem guiadas por Deus, pela sua espiritualidade, pelo seu guia espiritual, como fizer sentido para você, é pela intuição que elas são guiadas. Não é pela razão, não é pela vontade, não é pela imaginação, nem pela memória, nem pela percepção.
É tudo isso junto dentro da faculdade da intuição, ok? Você não descarta as outras coisas, mas é aqui o ponto mais... não sei se eu posso dizer que é o ponto mais elevado da sua mente, tá? Mas eu vou dizer assim agora. É aqui onde está centrado o verdadeiro poder que está disponível para você. É pela intuição que você recebe. De novo, é o resultado do uso de todas essas faculdades. Por quê? Se você não estudar, não vai desenvolver senso crítico, não vai questionar seus pensamentos ruins, seus sentimentos ruins, as coisas, as pessoas, o que te trazem. Senso crítico, tá? Você não vai questionar, mas o que essa pessoa tá falando? Você não vai criticar o que eu tô falando. Você vai só engolir. E nós não nascemos para engolir, nós não somos mais criança, né? Então, e nem criança não engole tudo. Quando é ruim, bota para fora. Isso é senso crítico. É escolha, tá? Então, a intuição é esse ponto mais elevado, que é o lugar onde, vamos dizer, é o lugar do desenvolvimento espiritual propriamente dito. É o lugar onde Deus fala com você, é pela sua intuição. É por onde você pode ser guiado. E eu acho que não tem nada mais elevado do que isso, não é? Então aqui é onde está um poder verdadeiro. Qual é o poder que está disponível para você? Poder genuíno, verdadeiro. É o poder ilimitado de Deus. Qual é esse poder? É a ligação direta que você tem com Ele. É quando isso aqui, quando você faz uso da sua intuição, funciona. Sabe quando deu ruim, aí você fala assim, puxa vida, eu devia ter seguido a minha intuição? É isso. A gente vive falando isso, eu devia ter seguido a minha intuição, mas eu não segui, deu ruim. Dentro da sua intuição está o seu poder genuíno. Eu falei numa live com a minha amiga maravilhosa, Lisiane Bayer, eu falei na nossa live que eu não gosto da história do empoderamento que tá na moda. Não critico quem gosta, tá, gente? Tá tudo certo. Eu não gosto. Por quê? Porque empoderamento é como se eu vestisse a capa da Mulher Maravilha, mas sem ter de verdade aqueles poderes que só tem lá no cinema. Entende? Agora, poder verdadeiro, genuíno, real, que está disponível para você, atua aqui no campo da intuição. Junto, reforço, tá? Junto com todas as suas faculdades. Se você não estudar, o seu intelecto não vai ser desenvolvido, o seu raciocínio não vai ser aprimorado, sua capacidade de resolver as coisas não vai aumentar. Se você não usar a imaginação para conceber as coisas de uma forma bonita, positiva, possível, adequadas, também não vai ajudar. Se você não trocar a sua tendência natural e alimentar a sua vontade, os seus sentidos, para aquilo que você veio aqui para viver e para ser, a sua vontade vai ficar ali, só na tendência, ok? Então, se você não trocar as percepções e impressões que estão guardadas na sua memória, você vai estar com a memória cheia, não vai acessar a sua intuição. Aí entra as questões de ansiedade, aí você tem que comer para enganar os seus sentidos, para embotar os seus sentidos, e embotando o seu sistema você teoricamente não sente. Mentira, sente sim. Aí sente mais desconforto, a ansiedade para por alguns minutos enquanto seus sentidos estão embotados. Daqui a pouco, quando o corpo começa a processar o alimento, né, volta a ansiedade, aí você come de novo, ou você faz qualquer outro, sei lá o que mais que você faz. Então, e aí a sua intuição fica sucumbida lá, pelo seu excesso de pensamento, pela ansiedade tão comum nos nossos dias, pelo excesso de atividades que a gente tem feito, pelo excesso de demandas que a vida nos traz na atualidade. Então, assim, eu quero fechar dizendo assim, todas essas faculdades, quando usadas na tendência natural nossa, a nossa tendência natural não é o amor, a alegria, a realização, o sucesso, a paz, a harmonia, o dar e o receber, não é nada disso. Nossa tendência natural se resume em orgulho e egoísmo, que eu já falei para vocês. Então, eu quero fechar dando ainda um pouquinho a mais, assim, provocando o seu pensamento, provocando você agora para pensar o quanto essas faculdades mentais não usadas corretamente, ignoradas, elas, a forma, né?
causa distorção na nossa identidade, causa distorção no nosso senso de capacidade e causa distorção nas nossas questões do tal do merecimento. Porque a vida é além do merecimento. Não é porque você merece, é porque você precisa. Então você vai para terapia não é porque você merece ser lindo e saudável, não sei o quê. É porque você precisa. É muito maior. É muito maior do que merecer. O merecimento é outra questão. Você se sente merecedor quando você trabalhou na construção do ser e do fazer. Aí você vai lá e tem. Aí você se sente merecedor. Você sabota o seu sucesso por não se sentir merecedor. E muitas vezes você recebe prêmios e você continua não se sentindo merecedor. Mas aí pode ser reflexo de uma baixa autoestima, nós não vamos entrar nessas coisas hoje, nessas questões, tá bem? Então, o conjunto das suas faculdades mentais superiores está aí em você, está na sua mente. E o meu convite é que você use essas faculdades para assentar a sua identidade, para assentar, ajustar o seu senso de capacidade. Você pode, você é capaz, porque você já veio com inteligência e talento. Lembra? Eu já falei sobre isso. E para assentar também o campo do merecimento dentro de você. Eu desejo que você use tudo isso. Eu desejo que você se aprofunde nessas faculdades, no seu autoconhecimento, para que você consiga construir um caminho de autodesenvolvimento. Só se conhecer sem se desenvolver não adianta muita coisa, tá? E quanto mais você se conhece, mais você vai conhecer a Deus, mais você vai fazer a troca da história da vontade ali. Eu sei que não dá tempo de falar tudo num vídeo só, tá? Mas você vai fazer essa troca. Qual é a vontade de Deus para você? Que você vá bem, que você seja próspero, que você seja alegre, que você agradeça em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus é louco dizer que eu tenho que agradecer em todas as circunstâncias? Não. É assim, não importa o que está acontecendo, importa o que você está fazendo do que está acontecendo. Importa o que você está fazendo do que está acontecendo com você agora. Por isso que em tudo a gente é convidado a agradecer. E aí eu termino agradecendo seu tempo, seu amor, sua dedicação, agradecendo seus comentários, agradecendo a sua curtida nesse vídeo, agradecendo você compartilhando esse vídeo com todo mundo que você quer que saiba um pouquinho mais sobre isso, que amplie seus horizontes, que mude sua percepção de si, do mundo, da vida. E que Deus ilumine o seu caminho e que você decida construir a vida que você quer de verdade, que você precisa. Um beijo pra você, até breve. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, diz o que foi pra você, dúvidas, perguntas, o que você desejar. Combinado?